O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro enviou uma sugestão ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos para que o órgão adie um pouco por 180 dias, melhor dizendo, a aplicação das novas tarifas contra exportações brasileiras, um período significativo. Desse modo, as taxas de 25% poderão passar a valer depois das eleições. No documento de quase 90 páginas, Flávio Bolsonaro observa que o chamado tarifaço aplicado anteriormente pela Casa Branca não mudou o comportamento das autoridades brasileiras. Ainda conforme o texto enviado pelo senador, essas investidas tarifárias do governo Trump estariam fortalecendo politicamente o presidente Lula às vésperas da eleição. Isso porque o petista tem atribuído as ameaças tarifárias de Donald Trump à família Bolsonaro, em especial ao irmão de Flávio, o ex-deputado Eduardo, que mora nos Estados Unidos. Segundo Lula, eu abro aspas aqui, a gente tem até o post dele, está aí na tela para você acompanhar junto. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois, fecho aspas, Ludmila Lins Grilo. Então, eu penso que o Flávio Bolsonaro, ao escrever isso na carta, dizendo que os Estados Unidos estariam beneficiando o Lula ao aplicar esse tarifaço agora, pedindo para deixar o tarifaço para depois das eleições, eu penso que não foi um comportamento muito inteligente da parte da campanha dele, do pessoal da assessoria dele. Porque isso aí vai ser facilmente explorado, como já está sendo, pelo próprio Lula. O Lula ele falou, olha, essa carta do Flávio pedindo para deixar o tarifaço para depois, isso é um absurdo porque não tem que ter tarifa nem agora e nem depois. Então, isso me parece um erro estratégico da parte do Flávio. Ele não poderia ter pedido, não, deixa para depois. Ele teria que ter pedido para não ter, nem agora e nem depois. Então, não me parece ter sido uma atitude inteligente pedir para deixar para depois. E também não foi pedir para fazer isso por medo disso beneficiar o Lula, porque o que vai acontecer? O pessoal aqui dos Estados Unidos vai receber essa carta e vai dizer, olha, enquanto a gente está tratando tudo aqui como uma questão comercial da seção 301, o Flávio está levando a coisa para a arena eleitoral. Então ele transformou essa carta, no final das contas, num instrumento de interferência eleitoral, alertando os Estados Unidos de que aquilo ali pode beneficiar ou atrapalhar um certo candidato nas eleições. E não penso que essa tenha sido a intenção dos Estados Unidos. Essa aplicação da seção 301 já vem sendo investigado isso há muito tempo, não tem a ver com essas eleições, isso já vem desde o ano passado que a gente já ouve essa conversa de seção 301, seção 301 e agora a coisa estourou e isso está sendo levado agora para o lado eleitoral da parte do Flávio, mas não me parece que isso está sendo visto dessa forma da parte dos Estados Unidos. Então ele deveria tomar mais cuidado para não causar essa impressão nos americanos, de que ele está tratando uma questão que não tem fundo, um cunho eleitoral, como tal, nas vésperas das eleições. Eu acho que isso não pegará bem. Então, o Lula está nadando de braçada aí, chamando de traidor da pátria. Aliás, esse tipo de designativo que ele está usando, traidor da pátria, entreguista, isso, se fosse o contrário, poderia já estar sendo considerado como discurso de ódio e já poderia estar sendo objeto de representações perante o Ministério Público Eleitoral, interferência, crime eleitoral, quando você acusa um candidato, um opositor de alguma coisa com finalidade eleitoral, tem crime específico. Então, certamente o Flávio, se ele estivesse falando a mesma coisa do Lula, ele já estaria tendo que se defender desse tipo de acusação, mas como é o Lula parece ter licença para falar o que ele bem entender, acusar as pessoas do que ele quiser. Então isso não está acontecendo, mas tem esse problema também da parte do Lula, caso os advogados do Flávio Bolsonaro quiserem explorar essa questão também. Mas, enfim, resumindo, eu considero que a carta do Flávio contém
alguns erros que poderiam ter sido evitados. Com certeza vai ser um tema muito utilizado nessa disputa eleitoral, por um candidato do lado de cá, o outro de lá, quem é ocupado pelo tarifaço, o quanto Donald Trump usa esse sistema, essas sanções de forma política ou realmente apenas econômica, visando benefícios internos para os Estados Unidos, quais as consequências para dentro do país a partir dessas tarifas. E muito interessante observar, e já já a gente vai falar sobre o governo Lula levando aos Estados Unidos um mapa de compensações para evitar esse tarifaço, mas por sua vez, ainda como pré-candidato, como senador, Flávio tendo esse contato com a Casa Branca e tentando se antecipar a Lula, ao período eleitoral e desde já conseguir alguma melhora para o Brasil com relação a essas tarifas. Geise, tanto que o Flávio Bolsonaro anunciou que vai antecipar a viagem agora para os Estados Unidos, cancelou uma agenda que ia cumprir nesta sexta em Campina Grande, na Paraíba, informação que já foi confirmada em chamada de vídeo com aliados políticos do Estado. Segundo Flávio, a viagem foi antecipada para participar de uma audiência pública nos Estados Unidos sobre a possibilidade de novas tarifas sobre produtos brasileiros. O senador afirmou que pretende defender os interesses das empresas brasileiras e criticou o governo Lula pela condução do tema. A visita à Paraíba foi remarcada para agosto, quando Flávio então deve participar de uma convenção partidária que vai oficializar a candidatura dele e também do senador Efraim Filho ao governo do estado, principalmente. O Lula sempre foi muito criticado, Geise, você se lembra quando surgiram as primeiras tarifas, as primeiras tentativas de negociações bem fracas do governo Lula com Trump, que ele oferecia jabuticaba, falava que Trump não sabia que estava mexendo com o nordestino brabo, enfim. Aí Flávio tentou uma negociação, foi mais levado a sério pelos Estados Unidos, teve a carta com o Marco Rubio. Agora, já na sequência a gente traz o Lula tentando, com o seu governo, né, ali com aliados, falar mais sério sobre esse assunto e especificar ponto a ponto dos que foram trazidos como motivos das sanções norte-americanas a nós. Essas ligações que o Flávio Bolsonaro tem feito com essa geopolítica do nosso planeta são bastante importantes para o nosso país, bastante importantes também para que se defenda o nosso país, para que se defenda o nosso agro, por exemplo, que é o que faz girar aqui a economia do nosso país, porque senão a gente fica vendido, né? De um lado nós temos justamente, como a Adri levantou aqui, o Lula, que tem esse tom extremamente bélico, ele não consegue sentar à mesa para negociar. O Lula também vem sendo chamado por parte da imprensa internacional como o Biden brasileiro, inclusive alguns jornalistas que são especializados na política aqui da América Latina, jornalistas que têm uma linha editorial mais à esquerda, ainda assim, sendo à esquerda, eles reconhecem que o Lula tem uma questão de idade, tem uma questão da própria saúde mental, agora também tem essa questão aí desse tratamento médico que ele está fazendo, não tem muitos esclarecimentos a respeito da condição de saúde do atual presidente, então tudo isso faz com que ele seja enxergado por parte da imprensa internacional como um Biden, né? Um Biden brasileiro, um Biden aqui da América Latina. Do outro lado, a gente tem o Flávio Bolsonaro, que tem a metade, praticamente metade da idade do Lula e que está conseguindo construir essas pontes. Mas é importante que se diga, o Donald Trump é America First, não é Brasil First. Então a gente precisa de uma liderança, principalmente que sente nesse xadrez geopolítico e deixe muito claro quais são os interesses brasileiros, que defenda verdadeiramente a nossa economia, que defenda principalmente o nosso agronegócio. Nós temos muito potencial econômico e de desenvolvimento que é completamente negligenciado pela esquerda, e a esquerda, além de negligenciar, trata esse agronegócio com termos completamente pejorativos. Então é importante que se tenha em mente, Donald Trump foi eleito para defender a América e assim o faz. É importante ter, sim, essa aliança com um país que defende a liberdade, com a maior liderança mundial, que atualmente é o Donald Trump. Ele também tem outras ligações aqui na América Latina. O Flávio estava com o Javier Milei, por exemplo, essa semana. Isso é muito importante, mas é importante que se coloque os interesses brasileiros na mesa e que se defenda com muito afinco.